Quem está com dívida, está com dívida, está com dívida. Quem será que tem dívida hoje, hein? Todo mundo ou a menor parte da população? Saiu uma pesquisa aqui, falando sobre Cuiabá e sobre os cuiabanos, obviamente. Olha só, em junho, Cuiabá atingiu o maior nível de endividados, né? No caso do ano de 2022, o percentual foi de 73,2%, que foi apontado pela pesquisa Endividamento e Inadimplência do Consumidor, um crescimento de 1,8% em relação ao período anterior. No caso, essa pesquisa aqui fala sobre o mês de junho de 2022, que Cuiabá atingiu o maior nível de endividados no ano. O percentual foi de 73,2%, 1,8% a mais em relação ao período anterior, que se refere ao mês de maio. Os principais motivos, Carlos Rafael: cartão de crédito e carnês. E segundo a FEComércio, a Federação do Comércio de Mato Grosso, a elevação dos juros é a principal responsável pelo endividamento mais elevado. Bom, eu acho que o consumidor acaba ficando refém principalmente do rotativo do cartão de crédito, né? Sim, rotativo do cartão de crédito. Eu acho abusivo, muito alto esse rotativo, especial, né? Não, o consumidor, a verdade, Leandro, nós não tivemos uma educação financeira. Né? Então a gente tem que voltar aqui na base. Eu entendo que teria que, como política pública, incluir na didática de ensino esse educação financeira. E eu acho que até o direito também, direito básico, direito cível, entendeu? Direito, do cidadão. Direito consumidor, constitucional. Né? Então tinha que incluir na matriz curricular a educação financeira. O brasileiro, ele não entende, ele não sabe consumir, ele é compulsivo, né? Ele não tem noção de poupar, ele não tem noção de aplicação financeira, né? E o resultado é esse, né? Então a cada ano se verifica aí o aumento da inadimplência, né? O número de endividados. Nós temos uma lei nova, Lei 11.181, 11.181 de a lei do superendividamento, né, que ela visa justamente abarcar essa situação. Inclusive a lei traz um aspecto muito importante, que fala do aspecto psicológico. Né? A gente tem casos de pessoas que cometem até suicídio, né, depressão, em virtude desse montoado de dívida, dessa bola de neve inacabável. Né? A saúde financeira, talvez, ela é um divisor de águas na vida de qualquer cidadão, né? Seja na sua vida profissional, para você estar bem psicologicamente, para você trabalhar, seja na sua vida matrimonial. A gente sabe que muitos casamentos aí vão à falência por conta da instabilidade financeira, né? E, infelizmente acontece isso. Essa lei, ela vem, tipo assim, para dar um fôlego a mais para aquele cidadão de boa fé, ou seja, aquela pessoa que está endividada, ela não quer deixar de pagar a sua dívida, porém ela não consegue pagar integralmente essa dívida, né? Daí vem essa lei do superendividamento que dá esse fôlego a mais. E como que ela funciona exatamente, Carlos Rafael? Ela pode, o consumidor, ele pode então renegociar a sua dívida junto ao credor de uma forma amigável? A Lei 14.181 de 2021, a lei do superendividamento, foi durante muito tempo debatido na Câmara Federal, inúmeras emendas, e entrou em vigor então no ano passado. Essa lei, ela tem como prisma a visão de que o consumidor inadimplente, ele precisa respirar. E quando ele fala em respirar, a gente fala de mínimo existencial. Nós temos casos, Leandro, de pessoas que estão aí com 70%, 80% da sua renda completamente comprometida. Com dívidas. Com dívidas, com muitos consignados, enfim, o cara não consegue mais sobreviver. O que visa essa lei? Primeiro, que ela cria algumas regras que impedem aí essas empresas de realizarem essa oferta de crédito agressiva. Né? Por exemplo, aquela expressão, sem consulta ao Serasa SCC. Às vezes eu fico imaginando, tipo assim, eu quero vender para você, mas não estou preocupado se você vai ter condição de pagar. Exato. Né? É bem isso. E agora, muito importante, que foi aumentado, agora recente, a margem de crédito, né, que vai para 40% a margem de consignado de comprometimento, que possivelmente nós vamos ter alguns problemas aí na frente
em virtude essa abertura de margem, que era os 30% que poderia se vincular, agora aumentou para 40%. Vamos ter alguns problemas lá na frente. Essa é a minha visão, justamente porque a população não tem essa educação financeira. A Lei 14.181, ela traz a possibilidade deste consumidor que está endividado, no caso super endividado, onde se atingiu o nível assim, de mínimo existencial, onde não é que ele está dando um golpe na praça, não é isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu devo, mas não consigo mais pagar da forma como está acontecendo. E só para a gente entender, quando, vamos dizer assim, que o consumidor ele entra na UTI do endividamento, qual é o percentual de renda consumido que deve ser considerado como superendividamento? 70%? Se ele deve mais de 70% da sua renda, ele já está superendividado? É o que a gente considera ali, a lei ela deixa uma questão principológica, né? O mínimo existencial de sobrevivência. E o que diz justamente esse ponto, né? Apresenta-se o próprio consumidor com a atividade do advogado, até mesmo o PROCON, ele faz um estudo, uma planilha de Excel do que eu ganho, o que eu gasto hoje, seja com medicamento, com alimentação de filhos, aluguel, enfim, e o que eu tenho de crédito, devendo, o que eu tenho de credores, o que eu tenho de dívida com os meus credores. Então a gente vai fazer esse parâmetro para verificar como que o consumidor vai sobreviver a essa dívida. O que acontece? Há uma reunião de credores em uma única ação, em um único procedimento. Reúne-se todos os credores de todas aquelas dívidas que se enquadram na lei do superendividamento, né? Este consumidor ele vai apresentar essa planilha já com um planejamento, Leandro, e você que nos ouve, para os próximos 5 anos. Então eu vou apresentar um plano de pagamento dos próximos 5 anos. Olha, eu fiz vou dar um exemplo, eu fiz uma dívida de 10 mil reais que eu prometi pagar em 10 vezes de R$1.000. Está no contrato, não tem abuso nenhum no contrato, está tudo certo. Só que infelizmente eu tenho outras dívidas de consumo que não mais me permite pagar aquele R$1.000 para você, empresa B. Eu vou apresentar um planejamento que eu continuo te devendo os 10 mil reais, mas agora em 20 parcelas de 500 ou 30 parcelas, enfim, ocorrerá uma equalização desses valores. Eu apresento isso. E olha que interessante, o PROCON ou o juiz não é uma audiência de conciliação. O PROCON ou o juiz ele já convida, né, já convoca esses credores para participarem dessa audiência, e na audiência o credor ele já deve apresentar a planilha também de propostas para como vai ocorrer este pagamento. O juiz ele não espera a empresa apresentar isso. Se a empresa não apresentar, ela fica obrigada a cumprir esse planejamento que foi apresentado e determinado pelo juiz. Então, assim, as empresas elas são convidadas, elas são convocadas a participar de um planejamento, de uma audiência onde vai ser planejado como este consumidor vai quitar essas dívidas, vai pagar essas dívidas. A empresa que não aparece ou a empresa que se recusa a participar, ela sofrerá uma decisão judicial em que aquela dívida será suspensa com as taxas e juros, né? E ele vai para o final dos credores do pagamento. Então, assim... E aí o consumidor ele fica livre desse eventual processo contra essa empresa, ou dessa empresa. Daquela empresa, justamente. Né? Então, o consumidor ele vai reunir o pagamento em um só. Né? Ele vai fazer esse pagamento e esse valor vai ser distribuído para aquelas empresas que aderiram, ou aderiram por livre e espontânea vontade, ou aderiram por não terem apresentado o plano, mas por decisão judicial. Mas só para a gente entender, quem procura esse mecanismo da legislação? O credor ou o consumidor? Eu posso, como consumidor, buscar esse apoio da lei para eu organizar minha vida financeira, ou tem que partir das empresas? Não, como é que funciona? A lei de superendividamento, ela visa justamente atender ao consumidor inadimplente. E como que eu busco esse caminho, então? Tem que ter um advogado? Bom, como que eu faço? Isso, o consumidor procurar sempre um advogado de sua confiança, né, para que faça, então,
esse estudo, né, de planilhamento de qual é a tua dívida hoje, de que maneira você pode apresentar este pagamento, para que não ocorra aí, em alguns casos, negativação de nome, enfim. Então o próprio consumidor pode abrir esse processo isso. pedindo a reorganização das dívidas dele, repactuação amigável das suas dívidas junto aos credores. Amigável. No primeiro momento, amigável, e se os credores se negarem ou não apresentarem outra proposta, ocorrerá a determinação judicial, que aí os credores deverão acatar. Interessante, dá um fôlego para quem quer pagar e acaba não conseguindo, né? Vale a pena a gente esclarecer também, olha só, que nessa lei do superendividamento, algumas dívidas não são inclusas, né? Por exemplo, como financiamento de imóveis, empréstimos com garantia real ou compras de itens de luxo. Aí não tem como. Pensão alimentícia também não entra, né? E impostos, taxas, tributos, né? Com a receita também não entram, né? Lembrando sempre ao consumidor que se ele tiver alguma dificuldade de procurar um advogado da sua confiança, às vezes ele está endividado, né? Os núcleos de prática jurídica das universidades e os PROCONs, tanto estadual como municipal, eles podem prestar esse serviço. Eu quero até deixar aqui na entrevista que existe já um programa estabelecido, um termo de cooperação estabelecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com o PROCON Municipal de Cuiabá, onde ali existe inclusive uma universidade participando. E aí que está o X da questão. A universidade ela fornece não só a parte da assessoria jurídica, mas a parte da assessoria contábil e também psicológica, Leandro. Que essa pessoa, esse consumidor, ele precisa aprender a não gastar mais, até porque ele não poderá utilizar desse mecanismo do superendividamento após encerrado esse primeiro pacto, pelo período de 2 anos, senão ele vai ficar utilizando e a lei não é para isso. Porque da mesma forma que existem fornecedores de má fé, também existem consumidores de má fé. Vou comprar, depois eu vou lá e... Vou entrar na justiça. Entro na justiça e reorganizo. Essa lei não é para isso. Vou comprar um carrão de luxo, depois eu reorganizo a dívida. Não é para isso a lei, né? É para realmente dar fôlego para aquelas pessoas de boa fé que tá ali com a corda no pescoço, não conseguem, né? Conta de luz, água, o cara tá com medo da energia ser cortada, se não pagar, né? Então tem que priorizar algumas coisas. Então a lei de superendividamento, a lei 14.181, ela vem justamente para trazer esse fôlego ao consumidor, e eu espero muito que isso comece a ser divulgado com mais frequência, e o espaço que vocês estão cedendo é importante para informar e orientar o consumidor que assiste o programa de vocês.